Meu modelo de redação para o Enem 2022 atualizado, para você que vai fazer a prova daqui a alguns dias e quer garantir mais de 900 pontos. Esse modelo que eu vou apresentar para vocês já foi utilizado por milhares de alunos, eu postei no ano passado ele, e vários alunos conseguiram mais de 900, 920, 960 pontos na redação do Enem. Eu resolvi atualizar ele ali, alguns conectivos, né, a forma ali de apresentar, e quero mostrar ele aqui para vocês hoje, para quem aí tá faltando aí pouco tempo para prova e quer um modelo aí para aplicar, né, um modelo mais seguro e que encaixe em qualquer tema. Então se prepara e anota tudo que eu vou explicar aqui e salva esse modelo aí para você aplicar no seu Enem 2022. Bom, como todo modelo, a gente começa primeiro falando da parte estrutural, tá? Então a minha dica é que no seu modelo ele não tenha título para que você não ocupe uma linha desnecessária, né? O título ele não agrega em nada ali na sua redação. Na realidade, se você colocar um título, você pode até prejudicar a sua redação. Ocupe ali as 30 linhas de preferência, tá? E faça uma redação com 4 parágrafos, pois a maioria das redações, né? A gente pode dizer que 99% das redações da mil possuem 4 parágrafos, tá? É legal que você entenda que cada parágrafo ali do seu texto ele vai ter uma função. Então enxerga a sua redação como se fosse uma narrativa, como se fosse um storytelling de um filme, né? Então a introdução ela precisa apresentar ali para o corretor sobre o que você vai falar. No desenvolvimento vai ser onde você vai apresentar os problemas e a argumentação, e na conclusão você precisa fechar com chave de ouro apresentando uma proposta de intervenção para você cumprir as 5 competências. Na sua redação do Enem você terá a competência 1, que é a competência de gramática, a competência 2, que é a competência que mostra que você entendeu o tema, a competência 3, que mostra que você tem repertório, a competência 4, que fala de conectivos ali, né, a coesão textual, a estrutura, né, e também se você não está repetindo muitas palavras. E a competência 5 é se você apresenta uma boa proposta de intervenção, apresentando o agente, né, apresentando a ação, o modo e o detalhamento, né, e a finalidade também da sua intervenção. Então é tudo isso que você tem que aplicar de forma resumida dentro da sua redação, e é por isso que eu trago esse modelo, que foi escrito baseado na linha das redações Nota 1000, fui lá e destrinchei as redações Nota 1000, cheguei nessa estrutura e falei assim, ó, aplica isso aqui, junto com um bom repertório, e você garante 900 pontos. Começando pela introdução, eu sempre digo para vocês começarem com uma alusão, tá? E pode ser uma alusão histórica, pode ser uma alusão de um filme, pode ser uma série, pode ser uma citação. A ideia da alusão é que seja algo ali que você vai começar para meio que quebrar o gelo, sabe, ali da sua redação e que tem a ver com o tema. Então, geralmente os alunos começam ali a alusão, coringa, realmente, citando ali a Constituição, né? É uma alusão aí que a maioria dos alunos utilizam, que os alunos Nota 1000 utilizam, que você pode utilizar e você não vai perder ponto, mesmo que muitos alunos utilizam, né? Aluno que pensa, bom, mas eu só usar essa alusão aqui que todo mundo usa, né, eu não vou estar sendo criativo, vou perder ponto? Não, isso aí não existe. Você pode utilizar uma redação que todo mundo usa, porque ela já foi testada, ela funciona e você pode aplicar no seu texto, tá? Então a ideia é que você comece apresentando essa alusão e aí você já vem ali trazendo ali o restante da sua introdução. Eu quero que você entenda que todo parágrafo, ele sempre terá 3 frases, tá? Para simplificar ali. A sua introdução, ela terá mais ou menos 5 a 6 linhas. Eu não quero que você faça uma introdução muito longa para não ficar cansativo. A introdução, ela tem que ser breve e apresentar os 2 problemas que você vai tratar no texto. Então começa com uma alusão e aí você coloca um ponto e traz uma seguinte frase ali, né? De maneira análoga a isso, e você relaciona a alusão com o seu tema. Por quê? Porque eu quero deixar claro pro corretor que eu entendi sobre o que é o tema, que eu li os textos motivadores e que eu não tô tangenciando. Eu sei qual é o tema. Então relaciona a minha alusão e fala de maneira análoga a isso, e aí eu contextualizo ali junto com o tema e mostro pro corretor que eu tô ciente do que eu tô escrevendo. A primeira frase, então, da introdução, alusão. A segunda frase, eu contextualizo com o tema. A terceira frase, eu vou apresentar os 2 problemas que eu vou trabalhar. O problema que eu vou trabalhar no desenvolvimento 1 e o problema que eu vou trabalhar no desenvolvimento 2. E aí, para deixar bem claro pro corretor os 2 problemas que eu vou trabalhar, eu gosto também de colocar assim, ó. Nesse contexto, destacam-se 2 aspectos importantes. 2 pontos. E aí eu falo o desenvolvimento 1, né, o problema 1, eu falo o problema 2. De forma bem sucinta, eu iniciei o meu texto trazendo uma alusão ali, mostrando que eu tenho repertório, relacionei com o tema e apresentei os 2 problemas. Eu gabaritei já o que eu precisava fazer na introdução e eu posso continuar o meu texto. A ideia do modelo é te dar velocidade de escrita e garantir que você vai cumprir tudo que você precisa apresentar dentro do seu texto. O desenvolvimento 1, eu vou começar agora, né, o desenvolvimento 1 escrevendo a seguinte frase. Diante desse cenário, percebe-se. E aí eu vou retomar o que eu falei como problema 1 ali, né? Então, meu desenvolvimento 1 é o que eu falei como problema 1 na minha introdução. Antigamente ali na minha redação eu colocava assim, em primeiro plano, né, primeiramente, só que aí isso começou a dar um certo conflito ali com alguns corretores, porque alguns corretores consideram, outros dizem que não é conectivo, etc, que funciona, não funciona, etc. Então, o que eu percebi que nas últimas redações Nota 1000, né, os alunos vêm trazendo esse conectivo aqui, e ele funciona muito bem pro primeiro parágrafo de desenvolvimento, então eu vou considerar que você use ele na sua redação do Enem 2022. Novamente, o seu desenvolvimento 1
ele vai ter 3 frases. A primeira frase é a introdução do desenvolvimento, a segunda frase é onde você vai trazer o repertório argumentativo, né, o repertório produtivo para o seu desenvolvimento, e a terceira frase é onde você vai trazer a sua opinião crítica argumentativa para fechar o seu desenvolvimento. Então, todo parágrafo você vai trazer ali sempre 3 frases. Introduz o parágrafo, desenvolve o parágrafo e conclui o seu parágrafo, assim como é na redação completa. Se na primeira linha, então, eu introduzir, falando diante desse cenário, percebe-se e trouxe problema 1, eu coloco um ponto e continuo dessa forma. E aí, eu sempre vou trazer ali, talvez, um dado estatístico ou uma citação. Eu gosto de diferenciar os meus tipos de repertório. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, sempre eu coloco um dado estatístico. E, geralmente, esse dado estatístico eu pego ali da própria prova, ali do próprio texto motivador. E não tem problema, desde que você saiba adaptar, que você não copie o texto motivador. Você tem que interpretar o texto motivador e saber jogar ali com os dados para aplicar dentro do seu texto, tá? Então, essa é uma dica boa para você apresentar um dado estatístico dentro do desenvolvimento 1. E por que eu acho melhor apresentar um dado estatístico do que uma citação? Porque a citação, ela engrandece a sua opinião, né? Você está trazendo a opinião de outra pessoa para engrandecer a sua. Já o dado estatístico ali é uma comprovação para o seu argumento. E o primeiro parágrafo, ele precisa dessa comprovação. Você está falando, não, problema 1 é tal coisa. Qual que é a prova? Ah, a prova é que Paulo Freire citou isso no livro há 100 anos atrás. Pô, isso aí não tá provando nada, tá ligado? Você tá citando o que um outro cara falou há um tempo atrás. Agora, quando você traz um dado estatístico, quando você traz uma reportagem, quando você traz um dado do IBGE, do G1, você está provando aquele seu ponto de vista, aquela sua argumentação. Então é assim que funciona dentro da redação também. Então por isso que eu gosto que na primeira linha eu introduzir e na segunda linha ali eu trazer um dado estatístico, algo que vai provar o meu ponto de vista. E aí eu fecho com a minha opinião crítica. Então eu vou colocar ali sendo assim e aí eu reafirmo o que o dado está dizendo ali, né? Trazendo a minha própria opinião. Porque lembre-se, se você não apresentar a sua opinião crítica, você também não vai pontuar no repertório ali, né? Você não vai pontuar na parte argumentativa. A sua argumentação vai ficar expositiva, né? Você não trouxe ali a sua opinião. Esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, faça ali mais ou menos umas 7, 8 linhas, tá? É legal que você pensar essa quantidade de linhas para ver se seu texto tá ficando proporcional, se ele tá ficando também harmônico, né? Se a parte estética dele também tá bonita. O terceiro parágrafo, que é o nosso desenvolvimento 2, você vai trabalhar sobre o seu problema 2. E ele segue a mesma lógica do desenvolvimento 1. Você vai começar ele com a seguinte frase: ademais, é válido. E aí você vai retomar lá o seu problema 2, né, que é que você está destacando como segundo problema ali para o seu tema. Você vai iniciar a sua segunda frase, trazendo o seguinte conectivo: nessa perspectiva. E aí você traz ali uma citação que vai engrandecer, né? Você pode falar assim, segundo o filósofo tal, segundo o escritor tal, segundo o livro tal, segundo a citação tal. Aí ali você traz ali a sua citação, seja direta, indireta, né? A forma que você achar melhor para citar. E ali você traz para engrandecer, né, o seu repertório. E você fecha de forma crítica, colocando um ponto e trazendo conectivo. Desse modo, né? E aí você escreve ali o fechamento e já traz um gancho para sua conclusão, que é ali também a parte principal do seu texto, fechar de forma bonita. Lembre-se que quando você escolhe 2 problemas, você já está escolhendo 2 problemas para resolver lá na conclusão. Então, se você tem dificuldade na conclusão, o problema não está na conclusão, está lá no desenvolvimento, porque você escolheu 2 problemas difíceis de resolver. Então, sempre escolha problemas que você sabe resolver, né? Porque daí você vai ter um texto bem harmônico, um texto bem completo. Não adianta ter ali 2 problemas que são realmente problemas sérios, mas 2 problemas que são impossíveis de você resolver dentro de um parágrafo da redação. Então tem que pensar nisso desde ali do seu texto, por isso tem que fazer um brainstorm logo no início da sua prova. A conclusão não tem segredo, galera. É só você fazer da seguinte forma: começa com o conectivo e essa frase aqui, ó. Portanto, fica evidente a necessidade de medidas que venham, e aí você vai dizer o que as medidas precisam fazer. As medidas, elas podem conter, ampliar, reduzir, amenizar, tá? Depende do que você quer, né? Algumas medidas, elas precisam ali realmente intensificar, né? Ampliar, algumas medidas precisam reduzir, amenizar, etc. Aí você vai adaptar ali pro seu texto, mas é legal que você tenha essas palavras na sua cabeça para você conseguir fazer uma boa conclusão. Essa primeira frase é apenas introdutória, para mostrar que você realmente sabe o que você tá falando sobre o tema, que você não fugiu do tema ainda, né? Então, você vai trazer essa primeira fase introdutória ali da conclusão para retomar ali e relembrar o corretor. Eu ainda estou falando sobre esse tema aqui e sobre essas problemáticas. E agora você vai trazer, né, a ideia central da conclusão, que é a proposta de intervenção, onde você vai apresentar ali, né, quem vai resolver, como vai resolver, o que vai ser feito, para que vai ser feito e, lembrando, de forma detalhada, né? E é por isso que você traz o seguinte conectivo. Para isso, cabe, e aí você vai trazer ali o agente, né? E aí, agente, quais eu posso trazer, né? Quem vai resolver? Lembra da seguinte mnemônico, né? A gente pode lembrar de GOMIFs, né? Que a gente tem ali governos, ONGs, a gente pode trazer ali a mídia, né? A gente pode trazer ali família, escola, né? A gente pode trazer vários agentes interventores ali para nossa conclusão. Então a ideia é que você sempre traga ali esse agente de forma bem detalhada. Então não fala apenas o governo, né? Fala o governo federal, o governo estadual, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, né? Sempre traz ali de forma detalhada quem vai resolver esse problema no seu texto.
Lembrando que você não precisa fazer 2 intervenções, precisa ser uma intervenção completa que resolva os 2 problemas que você citou no seu texto. Então você vai fazer o seguinte, vai colocar, para isso, cabe, quem vai resolver, fazer, vai dizer o que vai ser feito, por meio de o que vai ser feito, a fim de que, né? Você vai dizer por que isso precisa ser feito, de forma bem detalhada. E para fechar com chave de ouro, o que eu vejo que assim, ó, 90% das redações da Tamil fazem e os meus alunos fazem. Eu tenho a plataforma de correção ali que eu vejo os alunos mandando e tirando 900, 1000 na redação. Eles sempre fecham o texto trazendo uma frase, retomando lá o que eles colocaram lá na introdução. Então eles fecham dizendo assim e conclui o texto de forma circular, retomando o que trouxe na introdução. Então se você trouxe lá na introdução a Constituição, você fecha assim, os direitos que estão escritos lá na Constituição serão cumpridos e tal, etc. Ou você fala, se você trouxe Revolução Industrial, assim, como aconteceu na Revolução Industrial, etc, etc, etc. Você vai trazendo e retomando seu texto. E a conclusão, ela vai ter também mais ou menos umas 8, 10 linhas ali, né? Em alguns casos, a conclusão realmente vai ficar um pouquinho grande ali, às vezes até 1, 2 linhas maior do que o seu desenvolvimento, mas o importante é que ela seja bem completa e apresente ali todos os agentes interventores. Galera, esse é o meu modelo aí de redação. Vou deixar aqui embaixo o link para você baixar esse modelo, baixar o PDF de forma totalmente gratuita aí para vocês, né? Realmente esse vídeo que eu tô fazendo para te ajudar. Então se você gostou desse vídeo, você pode retribuir, deixando seu like aí para receber mais conteúdo sobre isso, se inscrevendo no canal. E eu quero te avisar que no dia 28 de novembro vai rolar o projeto Aceleração Enem 2023. Então para você que já tem foco no Enem 2023, tá fazendo a prova como treineiro, ou você que vai fazer a prova, mas talvez ali sabe que talvez não vai tão bem e já quer adiantar o seu projeto para 2023, eu vou fazer um super aulão gratuito aqui no YouTube no dia 28/11, onde eu vou passar todo o projeto para você estudar no Enem 2023, um cronograma completo. Então você não pode perder, porque é gratuito. Já anota aí na sua agenda, tá? Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.